E como habitualmente às sextas-feiras, para nos falar do setor das tecnológicas, temos em estúdio Nuno Ribeiro, da Faber Novel. E, Nuno, antes de mais, boa tarde. Boa tarde. Hoje falamos das preocupações das tecnológicas em torno das eleições norte-americanas, nomeadamente se ganhar Donald Trump. Porquê é que estão preocupadas? Primeiro, não são só as tecnológias que estão preocupadas com o fator Donald Trump, de facto, poder vir a ser presidente norte-americano. Donald Trump abriu hostilidades com as empresas tecnológicas em vários episódios. E, de facto, as empresas tecnológicas são hoje uma indústria muito relevante no mundo, liderada, de facto, por empresas norte-americanas. Donald Trump começou por começar a ser contra e levantar a questão da imigração, e isto afeta sobretudo as empresas tecnológicas porque muitos daquilo que são os talentos qualificados das empresas tecnológicas são imigrantes, portanto, muitos deles líderes de algumas destas empresas. Depois, o segundo episódio é com Donald Trump, através do Twitter, a acusar o fundador da Amazon, Jeff Bezos, de que adquiriu o The Washington Post, o jornal The Washington Post, com o objetivo único de fugir aos impostos. Jeff Bezos, que é também dono da empresa da aeroespacial Blue Origin, respondeu também no Twitter, dizendo que lhe oferecia um lugar numa nave espacial e comentou com a hashtag Send Donald to Space. E, portanto, prometia levá-lo até ao espaço e tirá-lo do planeta. O Twitter, esse palco de discussões. Exatamente. Em terceiro ponto surge a discussão sobre criar fábricas nos Estados Unidos, e Donald Trump prometeu que se fosse presidente norte-americano obrigaria a Apple e muitas das multinacionais norte-americanas a fabricarem os seus produtos nos Estados Unidos e não noutros países, como é o caso da Apple. Depois, num quarto episódio, surge o litígio da Apple com o FBI e Donald Trump faz um apelo ao boicote para os produtos da Apple. Na sequência de tudo isto, há de facto um fator muito importante que eu acho que depois é por isso o motivo da última reunião de fim de semana, é o facto do ex-presidente da Câmara de Nova Iorque, Michael Bloomberg, dizer que não se iria candidatar a presidente dos Estados Unidos. Ou seja, havia a expectativa de que Michael Bloomberg pudesse avançar nesse sentido. Michael Bloomberg é uma pessoa muito reputada junto da comunidade tecnológica, não só, mas de facto seria certamente um candidato muito apoiado por líderes e empresas tecnológicas, e isso levou a que no último fim de semana, numa reunião do Fórum Anual do American Enterprise Institute, líderes das tecnológicas, entre os quais Larry Page, Tim Cook, Elon Musk, por exemplo, que estiveram presentes, terão discutido o tema Donald Trump. Não se sabe exatamente o que é que falaram, o que disseram. Há rumores contraditórios, mas de facto há esta situação e eu acho que foi também motivada pelo facto de Michael Bloomberg não avançar. O último episódio nesta história é o ex-CEO da Apple, John Sculley, vem dizer que foi colega de Donald Trump, vem recentemente na CNBC afirmar que Donald Trump é mais inteligente do que aquilo que parece e, portanto, veio defender o seu ex-colega. E eu acho que aqui, se Steve Jobs nunca perdoou o John Sculley e vem criar um paralelo entre Steve Jobs e Donald Trump, dizendo que eles têm uma capacidade de distorcer a realidade e fazer com que a percepção sobre a realidade seja depois a sua realidade. Portanto, veio fazer uma análise comparativa entre Donald Trump e Steve Jobs, e eu acho que aqui John Sculley nunca mais será perdoado por Steve Jobs, ou seja, Steve Jobs não o tinha perdoado por ter despedido. Depois desta comparação, eu acho que nunca mais Steve Jobs perdoará John Sculley. Sem Michael Bloomberg, achas que é possível no futuro próximo termos algum líder destas tecnológicas que referiste como candidato presidencial? Temos hoje um candidato presidencial das tecnológicas, mas que não é levado muito a sério, ou seja, não é elegível, aparentemente, que é John McAfee dos antivírus, que tem a empresa de antivírus, que é candidato pelo Libertarian Party, mas que não tem muitas oportunidades de ganhar. Eu acho que sim, eu acho que no futuro teremos certamente líderes de tecnológicas a candidatarem-se a presidentes dos Estados Unidos. Bill Gates, recentemente, numa sessão de perguntas e respostas, fizeram-lhe exatamente essa pergunta. Bill Gates disse que não está disponível, que prefere a filantropia, que gosta imenso do seu trabalho e que
para fazer aquilo que é necessário para ser eleito, ele não tem jeito nenhum. E se Michael Bloomberg desistiu, que é de facto um grande líder e um bom gestor, ele próprio não se atreveria a fazer isso. Mas eu acho que dentro de 10 a 20 anos teremos uma série de novos líderes a emergirem também na área política. Ou seja, se nós olharmos para aquilo que tem sido o trabalho de Sheryl Sandberg do Facebook e do próprio Mark Zuckerberg, peço desculpa, do Facebook, eu acho que um destes dois, se não os dois em momentos diferentes, poderão no futuro vir a ser candidatos a presidentes norte-americanos. Ou seja, tivemos a indústria do petróleo, que foi de facto uma indústria muito importante, que elegeu alguns candidatos, e no futuro teremos as tecnológicas de cada vez mais importância e estas pessoas que têm uma visão cada vez mais filantrópica e uma visão maior sobre o mundo, ou seja, estes são líderes hoje recebidos como chefes de Estado. Recentemente, Eric Schmidt e Tim Cook foram recebidos pelo Papa, ou seja, ao nível de chefes de Estado e com recepções ao nível de chefes de Estado, apesar de terem feito das suas visitas ao Papa coisas um bocadinho mais privadas, mas de facto são hoje pessoas que estão a influenciar o mundo. E portanto é normal, e pelo que tem sido a atitude de Sheryl Sandberg e de Mark Zuckerberg naquilo que são as grandes preocupações sobre o mundo e sobre a sociedade, eu acho que um dia talvez possam ser candidatos presidenciais. Veremos o que é que acontece daqui para a frente. Temos 10 a 20 anos para esperar. É preciso ir com calma. Portanto, obrigada por ter estado aqui e até para a semana. Obrigada. Obrigado.